tema dessa noite eu queria colocar de volta para o lar. Esse é o tema dessa noite, de volta para o lar. Existe uma coisa na vida do nosso coração em que toda vez que a gente sai do nosso lar, seja ele qual for e por qualquer situação que for, é sempre uma situação extremamente traumática. Me lembro da primeira vez que verdadeiramente meu irmão, ele passou num concurso e ele teve que sair da nossa terra e ir para uma outra terra, na qual ele ainda continua, em Alagoas. A gente mora, no caso minha família mora em Belém do Pará. E ele passou num concurso para professor e foi para Alagoas. E antes ele já tinha passado um tempo no Maranhão, mas Maranhão é colado, é vizinho nosso, é como se fosse Goiás e Tocantins aqui. Então ele foi e voltava assim rápido, sem muita dificuldade, mas dessa vez era um concurso que ele passou e aí deveria ficar permanentemente como ele tem ficado até agora. E nessa ruptura, ele era muito chegado à nossa casa, muito chegado à minha mãe. Ele tem um coração muito mais emotivo do que o meu. E para ele teria que ir de carro, uma viagem longa, metia uns 2 dias a 3 dias para Alagoas. Então ele ficou muito tenso, ficou muito nervoso, e à medida que vai se aproximando do dia, mais ele ficava ansioso. Ele tem uma estrutura emocional muito abalada nesse sentido, muito diferente de mim nesse caso, e isso tornou cada vez mais ele, tipo assim, meio que depressivo, meio que chorando, e ele não queria deixar a minha mãe e minha avó, porque já tem idades avançadas, tanto uma quanto a outra, e ele sabia que a minha mãe cuidava da minha avó, então ele queria sempre estar perto, e ele é o que está mais sempre perto de todos nós, porque ele está sempre voltando em Belém, mas de tempos em tempos, sempre no final das férias dele, ele se manda e passa 30 dias lá em Belém, e aí ele volta de novo para Alagoas. Eu estou falando isso porque no dia em que ele realmente tomou a decisão de que ele tinha que ir, não tinha mais jeito de voltar, ele tinha que continuar a vida dele, ele desesperou num choro, numa ansiedade, numa angústia muito grande, e a mamãe ficou meio preocupada, e ela fez uma oração por ele, ele acalmou um pouco os nervos, e então ela ficou muito preocupada, porque ele ia tomar uma direção, um carro, e ele ia ter que dirigir, mas pela graça e misericórdia de Deus, ele foi se restaurando a partir do momento que ela começou a orar, e ele deu mais uma brecada, e depois ele seguiu. Ainda passou alguns dias chorando lá em Alagoas, distante. Esses são os laços muito terríveis das nossas vidas, quando a gente tem que romper com aquilo que a gente mais ama, com aquilo que a gente mais se sente acolhido, com aquilo que a gente se sente mais seguro. Dias atrás também a gente ouviu a história do Augusto e da Lili, da Dani, do Gustavo, quando vieram para cá. A Lili passou 3 meses, a Dani passou 1 ano para se acomodar nesse lugar. E por que é tão difícil a gente mudar? Porque alguma coisa lá atrás ficou tão forte, tão arraizada na nossa vida, que a gente não consegue romper, e uma vez que a gente rompe, a gente sofre um baque tão enorme, tão grave. E por que isso, amados? Porque entrou alguma coisa no nosso coração que até hoje a gente não entende, que é o pecado, e o pecado traz uma separação. Era para eu deixar meu pai, deixar minha mãe, você deixar o seu pai, porque esse é o mandamento de Deus: deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Não é esse o mandamento? Antes do pecado é esse o mandamento: deixará. Mas esse deixar não é uma separação como a gente tem nos dias de hoje, amado. Porque o pecado entrou, e aquilo que entra, ele mata alguma coisa. E quando ele mata para, como diz a Escritura Sagrada, a morte é separação, é uma separação. E agora a gente recebe os efeitos dessa separação. A gente sabe que o nosso pai, quando a gente voltar, é diferente, irmão. Quando eu saio daqui, vou para algum lugar, faço alguma coisa, eu tenho certeza que vai estar aqui meu pai e minha mãe, quando não tem pecado. Porque eu nunca terei medo da morte. Eu sempre sei que quando eu sair daqui, eu não sei se eu vou encontrar eles de volta. Não sei se encontro minha esposa ou meus filhos. Quantos pais passam, está tudo vivendo, tudo uma maravilha com os filhos, e de repente tu olha no filho, tu olha no sorriso dele, tu vê ele pequeno, e de repente vem aquele peso no teu coração: e se ele for hoje? Aí tu começa a coçar a cabeça, e do nada tu choras. Por que choras?
porque a morte é uma realidade, é uma separação tão brusca que a gente não era para estar vivendo, não era para estar experimentando isso, mas agora isso existe nas nossas vidas. E a morte, ela é sempre mostrada como algo que vai acabando as luzes, vai definhando, vai sumindo até a gente ficar em total escuridão. E aí as Escrituras nessa noite, Ele quer nos mostrar exatamente isso, que Deus quer reverter todo o quadro de morte, todo o quadro de trevas, todo o quadro de escuridão e de separação que há no nosso coração e que há neste mundo com a ressurreição do seu Filho, porque a morte mais dolorosa e mais vergonhosa aconteceu sobre o Filho, mas o Filho estava em paz quando Ele entregou sua vida nas mãos do Pai. Mas quem não estava em paz eram aqueles que viram o Senhor da glória, ou melhor dizendo, o Cristo que andou com eles, vendo na cruz e descendo o madeiro, morto, desfigurado, entrando no sepulcro, fechando a morte. Ele disse: acabou, acabou. A Bíblia diz claramente que eles não entendiam, eles não compreendiam que era necessário que Cristo morresse e ressuscitasse no terceiro dia. Eles não compreendiam, amados, eles não aceitavam isso, essa realidade. Para eles, esse Cristo não pode morrer, esse Cristo não pode sofrer, esse Cristo não pode fazer coisa alguma e tocar nele, porque Ele é a nossa esperança. Mas se Ele morre, cadê a minha esperança? Se eu não compreendo que as Escrituras falavam que Ele tinha que fazer isso, era necessário que Ele fizesse isso, então eu me desespero, porque eu não confiei nas Escrituras, eu não sabia e não confiava nas Escrituras, eu confiei num Cristo que veio para cumprir essas Escrituras. E embora Cristo viesse a falar com eles, e por 3 vezes, naquela noite em que Cristo foi preso, por 3 vezes Ele falou: eu vou embora, mas eu vou ressuscitar. Ainda assim eles não compreendiam, o entendimento deles estavam escurecidos, havia trevas. Uma compreensão é como se não houvesse luz, ou seja, não houvesse entendimento para compreender essas palavras. Mas trazer de volta para casa, existem algumas coisas que são necessárias. A primeira é saber que quando a gente foi embora, a gente foi no pôr do sol, a luz estava acabando e as trevas começavam a chegar. Quando eu falo de trevas, eu falo literalmente da noite chegando. A Bíblia diz que quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, no paraíso de Deus, eles pecaram, eles se esconderam, e na virada do dia, Deus sempre se apresentava até eles e conversava com este casal. Mas naquele dia, exatamente naquele dia em que eles pecaram, o pôr do sol estava chegando e Deus se apresentou como tantas as outras vezes, e eles ouviram os passos do Senhor e eles se esconderam. A noite está começando a cair, mas Deus ainda é luz, e aquelas trevas ainda não haviam chegado, mas eles sabiam que agora, depois de Deus ter repreendido eles e ter desferido a maldição sobre eles e ter prometido um Redentor para eles, Ele disse: agora vão embora. Eles foram expulsos do jardim, e quando eles foram expulsos do jardim, eles entraram neste mundo sombrio e de trevas. Eles não entraram no amanhecer do dia. Eles fecharam o ciclo. Eles saíram da luz e foram para a noite, e foram para as trevas. Eles deixaram a casa do Pai. Todos nós deixamos a casa do Pai em trevas, na virada do sol, no pôr do sol. É por isso que não é tão claro e notório que os nossos corações se entristecem quando vai vir terminando o dia. Minha esposa é muito assim. Ela detesta a virada do dia, porque é como se acabasse tudo que tinha aqui para fazer, e está caindo o dia. Diz: nossa, parece que vem uma depressão no coração dela nesse sentido. E não é à toa que muitas coisas acontecem verdadeiramente, esse sentimento assim de perda, esse sentimento de desilusão, esse sentimento depressivo acontece não na raiada do dia, irmãos, é no pôr do sol. Parece meio melancólico, sabe por quê? Porque dentro do nosso coração há verdadeiramente uma certeza de que alguma coisa lá atrás desligou nas nossas vidas, nós fomos apartados da luz eterna de Deus. E então, quando nós adentramos esse dia, entramos numas trevas, vamos enfrentar um mundo não aberto, não claro. Se eu vou enfrentar este mundo e entrar neste mundo,
que já é desconhecido, imagine entrar ele no meio da noite. Isso foi terrível. Mas a Escritura diz que Jesus, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Agora começa o primeiro despertar. Como Deus vai fazer com que a gente volte para o paraíso? Se Deus vai fazer com que a gente volte para o paraíso, a gente vai ter que entender exatamente isso. Se você for ler todo o texto aqui do capítulo número 20, você percebe que o túmulo de Jesus está no jardim, e como eu falei no capítulo 19, ele foi crucificado no jardim, ele entrou e foi morto no jardim, ele foi sepultado no jardim, e agora ele vai ressuscitar no jardim, porque ele está tomando as decisões que a gente fugiu, e agora ele se encontra com Deus e recebe o castigo de Deus e paga o castigo de Deus, mas também ele traz um novo dia para nós. E assim como a primeira mulher foi aquela que deu o pontapé inicial ao pecado, e daí houve a sequência natural de todos os fatos que hoje a gente vive, se é que é natural, se nós podemos assim dizer, mas o fato é que a mulher foi verdadeiramente estigmatizada por esse pecado, por esse ato tão tolo. E por causa disso, penas e penas vieram sobre a vida dela. Ao mesmo tempo vieram penas ainda maiores por causa do homem e toda a natureza, que passou a ser maldita por causa dos pecados deste casal, principalmente por causa de Adão, a quem foi dada a palavra: não comerás. Mas se Adão foi o primeiro a dizer para a mulher que tu me destes, ela que é a culpada, Senhor. Na verdade o Senhor é culpado, porque o Senhor me deu essa mulher. Foi ela que me deu. Agora Cristo está trazendo uma mudança. E a primeira pessoa que vai encontrar o Cristo é essa mulher, para cumprir exatamente Gênesis 3,15. Do descendente da mulher virá o libertador, virá o redentor, e ele vai esmagar a tua cabeça, a serpente, e tu, serpente, irás ferir o seu calcanhar. E a Escritura diz claramente que Maria Madalena, agora, a pergunta não é Maria, a mãe de Jesus. Não é nem Maria, a mãe, a prima de Jesus, mãe de Tiago e João. Quem é essa Maria Madalena? Que tipo de mulher é essa? Quem é essa mulher que Cristo vai resgatar e vai dar a ela a primeira oportunidade de ver o ressurreto? Ninguém viu antes essa mulher. E a Escritura nos diz claramente que esta mulher dá algumas informações sobre ela. Uma delas é que ela havia uma vida muito terrível e que Cristo libertou ela de 7 demônios. A segunda informação que a gente tem nela é que depois que ela foi liberta, ela foi uma das mulheres que foi ungir Jesus. Ungir Jesus ainda em vida, e derramou-se sobre ele. Um nardo precioso ela derrama. Capítulo de número 8. Quem é essa mulher que ela entende o amor que Cristo ama ela, e ama de um amor tão grande que ela jamais poderia receber qualquer tipo de amor? E quem é esse homem para dar um amor a uma pessoa de maneira que seja impossível ser retribuído? É essa mulher que não é digna de receber esse amor, e Cristo se mostra: e eu te entrego o meu amor. E ama essa mulher, liberta essa mulher, e ela, com uma devoção enorme, se volta para Cristo e o ama e o segue, mesmo com todo o seu passado tenebroso. Ela não se importa. Essa é a primeira. Cristo vai ressuscitar não para Pôncio Pilatos, não para Herodes ou qualquer grande homem. Poderia ter ressuscitado diante de Caifás, e se mostrasse para Caifás ou Anás e mostrasse e disse: realmente me perdoem, você realmente é o Cristo, e eu vou anunciar agora para o mundo inteiro que a gente fez a coisa errada. Não fez isso. Ele anunciou e se mostrou primeiro para Maria Madalena. E para nós que não somos da cultura oriental, a mulher não tinha direito de falar.
o seu testemunho não era considerado. Se você for ler as Escrituras Sagradas e ler atentamente, se a Dani, que é casada aqui, ou qualquer mulher que é casada, fizesse um voto ao Senhor, amados, e o seu marido o ouvisse, o seu marido tinha que dar consentimento que ela está fazendo esse voto ao Senhor. Do contrário, o seu voto não era válido diante de Deus. Se fosse uma filha minha, como eu tenho, a Joana, ela pode dizer: Senhor, eu vou entregar a minha vida para Ti e tal, eu vou fazer isso e aquilo outro, eu vou entregar meus brinquedos, eu vou entregar minha poupança e tal, é meu voto. E eu aqui dissesse: negativo, tu não vai fazer nada disso. Naquele tempo, a mulher só teria palavra de voto, e lembre-se que Salomão diz: se tu votares alguma coisa, Deus cumpre, porque Deus detesta tolo, que fala uma coisa e não a cumpre. Mas para a mulher, literalmente, ela não tinha autoridade para declarar qualquer coisa, e se ela declarasse essa coisa e esse voto, se o seu pai ou o seu marido não estivesse escutando, esse voto valeria até ele escutar. Quando ele escutar, ele chancelaria, ou seja, ou ele confirma ou ele nega. Quando ele negasse, essa mulher estaria livre do seu próprio voto. Mas por que Cristo, com uma ressurreição tão gloriosa, vai entregar a uma testemunha que já é mulher e tem todo aquele passado? Que tipo de Cristo é esse? Que tipo de Senhor é esse? Dá verdadeiramente a prova maior e mais robusta de todo o Evangelho, porque sem a ressurreição esse Evangelho some. A força maior do Evangelho está na ressurreição e não na morte de Cristo, está na sua ressurreição. Mas se eu vou testemunhar dessa ressurreição, eu tenho que ser uma testemunha confiável. E Cristo escolhe como testemunha uma mulher, e uma mulher de passado extremamente vergonhoso. É essa que vai dar o testemunho da ressurreição de Jesus. A princípio ela olha e o túmulo está vazio. Ela vê aquilo e vai embora. Vai para o mesmo lugar em que os 11 apóstolos estão reunidos. Ela volta naquele domingo, ainda escuro, irmão, ainda escuro. Ela volta, não viu nada, não vê nada. Ela chega até os apóstolos e diz: roubaram o corpo do mestre e nós não sabemos onde eles colocaram. Pedro e João ouvem isso, e é isso que dá o relato, que Pedro e João saíram correndo atrás e indo para a direção do sepulcro. Quando eles correram até o sepulcro, a Bíblia diz que João foi mais rápido e chegou à porta do sepulcro, olhou, se baixou e viu os lençóis, mas ficou parado, ficou quieto. Ele não teve coragem, ousadia de entrar no túmulo vazio. Pedro chega logo depois e avança e adentra o túmulo. Quando ele entra no túmulo, ele fica espantado, porque os lençóis que eram envolvidos o corpo de Cristo eram os lençóis que foram preparados, o corpo de Cristo, para o seu sepultamento por José de Arimateia e Nicodemos. E eles usaram cerca de 100 libras de nardo puro e óleos. Isso significa mais ou menos 35 quilos, ungindo com várias ataduras o corpo de Jesus. Se você não entende, na ressurreição de Lázaro, a Bíblia declara que quando Jesus disse: retirem a pedra, e a pedra foi retirada, ele disse: vem para fora, Lázaro. E Lázaro veio, mas ele veio tropegando, se a gente pode assim dizer, com passos muito curtos. Sabe por quê? Porque ele estava todo enfaixado, e quando ele estava enfaixado e ele veio para fora do túmulo, Jesus disse: agora desatai-o ele, deixa ele ir livre. E então foram e tiraram as suas faixas. O que Cristo está mostrando para ele, e isso aconteceu uma semana antes, amados. Uma semana antes de Jesus ressuscitar, ele ressuscitou Lázaro, e eles viram com seus próprios olhos esse homem vindo com os pezinhos, e tiveram que ser desatados. Quando Pedro ele olha e entra no sepulcro, ele vê os lençóis retirados, mas não uma bagunça, ele vê ajeitado como se estivesse organizando, e ele tira os lençóis que foram envolvidos no seu rosto, ou melhor dizendo, o lenço, e colocado do outro lado. O que Deus está dizendo, que o tempo da ressurreição e de volta para casa é um tempo de organizar todas as coisas. A morte bagunçou com tudo nas nossas vidas.
O pecado destruiu toda a ordem que nós temos, mas a ressurreição de Cristo, ela traz de volta a organização, ela traz da escuridão e vem para a luz, irmão. A gente não sai exatamente da luz como foi os nossos primeiros pais descerem do paraíso, saindo da luz e entrando nas trevas. Deus está entrando de novo em nossos corações para tirar-nos das trevas e vir para a luz. Esse é o processo de organizar. Irmão, se a gente não consegue organizar nada numa casa escura, não tem como organizar nada. É necessário que a gente acenda uma luz, tenha entendimento, compreenda as coisas, e então a gente pode organizar literalmente tudo nas nossas vidas, a nossa vida interior, nossos relacionamentos com nossos pais, nosso relacionamento com nossos cônjuges, nossos relacionamentos com nossos filhos. É isso que o profeta Malaquias diz no capítulo número 4, dizendo que aquele que haveria de vir, o Redentor, o anjo do Senhor, ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. É um processo de restauração e de organização em todas as coisas. A volta para casa, primeiro, ela não escolhe as suas testemunhas, as mais dignas, as mais confiáveis. É isso que é o ponto maravilhoso da ressurreição. O ponto maravilhoso da ressurreição é que faz com que a pessoa agora se torne digna. Faça entender que a sua vida de pecado e a sua vida de erro, a luz chegou e as trevas desapareceram. É por isso que Cristo escolhe uma Madalena. Primeiro, como símbolo de mulher que é desacreditada. Segundo, como símbolo de uma vida de pecado para trás. É essas pessoas que Cristo vem com a ressurreição e quer o quê? Consertar todas as coisas. Quando ela dá dizendo, eu não sei o que aconteceu, ela não viu o Cristo, ela acha que o corpo foi roubado. Os discípulos correm para ver. Pedro olha e vê a organização, mas alguma coisa está estranha. Porque esse corpo não foi roubado. Maria Madalena disse que o corpo foi roubado, mas se o corpo está roubado, por que se ajeita tudinho? É como se um ladrão entrasse na minha casa, que Deus me livre e guarde, e ele fosse na minha cama, e ele visse a cama bagunçada, ele ajeitasse a cama. Agora eu posso levar, sei lá, o travesseiro, posso levar os lençóis, as coxas. Não, mas primeiro vou ajeitar aqui tudo bonitinho, depois eu vou embora. Não foi um roubo. Alguma coisa muito estranha aconteceu. E que está tudo em ordem agora. O que foi eu não sei. Mas uma coisa eu sei, ele não foi roubado. Mas ele ressuscitou, eu também não sei. Mas alguma coisa está estranha. Porém, agora João, ele entra. Quando ele entra no sepulcro, ele vê a mesma descrição de Pedro. E quando ele vê a mesma descrição, os lenços que foram envolvidos, os panos que foram envolvidos em Cristo de um lado arrumado, e o seu lençol que estava, ou o lenço envolvido na sua cabeça, guardado e arrumado de um outro lado, ele olha para isso, para o mesmo cenário e diz, eu creio, ele ressuscitou. O dia está raiando, ele ressuscitou. O salmista não foi à toa quando ele escreveu, a noite pode ser mais dolorosa, pode vir o choro maior, mas pela manhã virá alegria. É por isso que Cristo, ele é considerado o sol da justiça. Por quê? Porque o sol vai brilhando da onde? Da noite para o dia. Ele vai desfazendo todas as trevas à medida que ele vai crescendo a sua luz em nossos corações. E ele faz isso para que a morte que habitava em nossas vidas, ela seja destruída. E tudo com ela que arruinou as nossas vidas, deixando ela um caos, uma bagunça. Agora o Cristo, ele organiza todas as coisas. Ele mostra para nós que agora nós estamos de volta para casa. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer mostrando claramente. A organização de todas as coisas acontece. E agora 2 personagens que estão entre nós também vão ver os mesmos sintomas. Uma que é Simão Pedro, que acha-se que é muito crente e ele vacila demais. E João, que é extremamente iracundo, como diz a Escritura, sem perspectiva nenhuma de verdadeiramente ser testemunhas oculares de Cristo. A esse homem,
um impetuoso e um mais comedido. A esse João, a Bíblia diz que ele creu. Ele não viu Cristo. Ele não entendeu o porquê da ressurreição. Ele não sabia que era necessário que Cristo morresse e depois ressuscitasse. Ele não entendia, mas ele creu. E essa é a grande maravilha quando Deus nos traz de volta para a sua casa. A gente não entende. Porque quando o filho pródigo volta à casa do pai, ele ainda está de longe, o pai o vê de longe, e a Bíblia diz que o pai sai correndo e dá-lhe um abraço nele, dá um beijo apertado, segura ele, talvez chore. A Escritura não mostra, porque é uma parábola. Mas o fato é que ele o abraça, e aquele filho que estava perdido e que está vindo descalço, sujo, mulambento, como a gente poderia dizer, todo destruído, com a sua dignidade no chão, toda podre, toda perdida, sem mais nada, sem mais ninguém. A Bíblia declara que é como se esse homem, esse jovem, empurrasse o seu pai e dissesse: meu pai, não faça isso, me trata como um dos teus servos. Eu pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus servos, e eu fico tão feliz de ser um dos teus servos só. E o pai nem ouve. Ele chama os servos, troca a roupa dele, coloca um anel no dedo dele, coloca a sandália nos pés, mata um bezerro cevado e façamos e celebremos uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Preste atenção, o filho não se encontrou, ele foi encontrado. Mas o filho foi para a casa ele foi encontrado. Sabe por quê? Porque o filho está voltando e achando que vai continuar sendo um escravo. Eu sou um filho, mas agora eu serei um escravo para o resto da minha vida. Ele não havia sido encontrado. Ele ainda não se encontrou com o verdadeiro amor de Deus. Ele ainda não se encontrou com o amor que transforma, com o amor que muda. Mas naquele abraço, naquela mudança, naquele todos os atos que o pai manifestou naquela hora para o filho, então ele foi achado. Ele descobriu o amor do pai é infinitamente maior, capaz de fazer com que ele acreditasse que ele ainda é filho e nunca perdeu a sua filiação. A ressurreição mostra exatamente isso para nós voltarmos para o lar. Não é voltar, como se diz no ditado popular, com o rabinho entre as pernas, como se nós fôssemos um cachorro, embora tivéssemos comportamento de animais, como a Escritura diz: não sejais como uma mula, que precisa de freios e cabestros, senão ela não te obedece. Embora Deus nos mostrasse que nosso comportamento é animalesco, porque nos apartamos do amor de Deus e como irracionais vivemos contra Deus, dando as costas para o Senhor, todavia Deus está dizendo: eu te achei, eu vim para te buscar e te resgatar e te trazer para mim, no meu amor, como disse Jeremias no capítulo 3, se eu não me engano, em verso de número 3, ele diz: com amor eterno te amei, com laços de benignidade te atraí para mim, ou com cordas de benignidade te atraí. É como se Deus fosse um vaqueiro e ele estivesse laçando, e a sua corda, o seu laço é de amor, e quando ele apertasse era com tanta bondade, com tanta compaixão, com tanta ternura, que ele nos arrasta, e nós estamos nos debatendo para lutar contra esse amor, mas não é possível, amado. Esse é o amor de Deus, nos traspassa, vai muito além daquilo que a gente mesmo entende. Por quê? Porque Ele nos achou quando nós estamos perdidos, nos achou quando nós estamos esquecidos do nosso entendimento, para não compreender a sua grandeza, o seu amor tão inefável. Então, as Escrituras dizem o último verso da nossa perícope: pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. No verso 10 ele diz: e voltaram os discípulos
outra vez para casa. Literalmente foi isso que aconteceu. Os discípulos saíram da sua casa, foram ao sepulcro. Um acreditou, o outro não acreditou, e eles voltaram literalmente para casa. Mas João é maravilhoso como ele trama o seu evangelho, como ele escreve o seu evangelho. João, ele está sempre trabalhando com luz e trevas, luz e trevas, luz e trevas, sempre com algo opostos, verdade e mentira, Deus e o diabo. Ele está mostrando exatamente esse duelo que aparentemente são medindo forças como se fossem iguais, mas nunca serão. Nunca as trevas será maior do que a luz. Não importa quão fraca seja a luz, é suficiente para iluminar e dissipar. Pode ser não a dimensão todinha desse salão, mas é suficiente para cá. Pode estar o maior breu, acende uma vela, você já tem alguma coisa de luz, e as trevas não podem resistir a essa luz. Só que agora João está mostrando exatamente que Cristo está no jardim, Cristo ressuscitou, amanhã está surgindo, e o que é que eles vão fazer? E os discípulos voltaram outra vez para casa. João, ele está mostrando para nós que o jardim do Éden, que antes nos foi impedido e proibido de nós retornarmos, e havia uma espada flamejante para não fazer com que retornemos a esse jardim. Agora essa espada foi desferida contra o próprio Cristo, que abriu as portas, e podemos agora voltar outra vez para o lar. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Eu amo quando Jesus ele diz as suas palavras na Páscoa, na última ceia. Ele começa o ritual da Páscoa descrevendo que ele tinha grande ansiedade para comer essa Páscoa, pois era a última Páscoa. E ele disse que ele amou os discípulos e os amou até o fim. O fim de quê? O fim de toda a sua jornada nessa terra. Ele entrega a sua vida para que os seus discípulos voltem para casa. E é tão certo isso que ele entra no capítulo 13 e vai para o capítulo 14 e disse: olha, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito isso para vocês. Mas tem muitas moradas. E eu vou para lá. Eu vou na frente de vocês como um irmão, abrindo o caminho, mostrando para onde eu estou indo. E quando eu estiver lá, eu vou voltar para vocês, porque lá eu vou preparar o lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo, porque eu vou voltar e pegar vocês. Irmãos, o poder da ressurreição faz com que as nossas vidas sejam organizadas. E que embora como João, muitos de nós, e a maioria de nós foi assim como cristão, nunca viram Cristo, nunca viram o ressurreto, como João, ele não viu até aquele momento o Cristo, mas ele viu isso, e foi suficiente para ele acreditar. Não podia acreditar em todas as coisas, não podia compreender as Escrituras em tudo. Qual é o significado, qual o propósito? Ele não sabia de tudo isso não, embora havia sido explicado e ensinado. Mas ele não tinha entendimento aberto para compreender. Só depois da ressurreição eles tiveram entendimento. E é isso que Deus faz com as nossas vidas. Quando Cristo entra no meu coração e entra no seu coração, o nosso entendimento se abre para compreender a natureza dos nossos pecados, a vida apartada diante de Deus, uma vida que Deus tem sempre nos chamado para andar com Ele, e a gente está andando arredio com Ele, como se realmente Ele não fosse um confiável, como se o seu amor fosse acabar, como muitos de nós temos experiências dolorosas nessa vida, por muitas pessoas nos terem abandonado e decepcionado as nossas vidas. Então, de alguma maneira, o pecado faz com que, assim como os homens nos trataram, provavelmente Deus está tratando a gente dessa maneira, mas não é. Ele se importa. E ele se importou com Maria Madalena, com Pedro e com João. Com Pedro, o que disse: eu não o conheço na sua face.
E com João, aquele que viu Cristo até o final, na sua morte, e recebeu a sua mãe e disse: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ele viu Cristo até o final. Minha oração nessa noite, amados, é que a ressurreição possa ressuscitar os nossos corações. E nós possamos olhar agora a ressurreição e organizar as coisas que devem ser organizadas. Porque a luz da aurora brotou em nossas vidas e nós não andamos mais em trevas. Dito isso, encerro essas palavras com o livro do profeta Isaías, o versos 1 e 2. Livro do profeta Isaías, verso 1 e 2, do capítulo de número 60. Diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Embora esse mundo viva em trevas, e o entendimento dos povos seja em completa escuridão, Deus separou você e a mim para que resplandecesse o Senhor em nossos corações. A sua glória se vê sobre nós. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.